Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma biografia da Sylvia Plath que saiu em 2013, A Canção de Amor da Garota Louca, que é o nome de um dos poemas da Sylvia Plath. Foi escrita por um jornalista inglês e relata a vida da Sylvia Plath antes do casamento com Ted Hughes. O autor escreveu outras biografias, como a biografia da Patricia Highsmith, e ele é conhecido também por artigos e ensaios no The Guardian e outros jornais do Reino Unido. 1, 2, 3. Bom, o autor se utilizou principalmente de fontes primárias, cartas que não haviam sido publicadas e a íntegra do diário, bem como entrevistas com amigos e namorados que não haviam concedido entrevistas antes, como, por exemplo, o namorado logo anterior a ela conhecer o Ted. O autor analisa ensaios que a Sylvia Plath escreveu durante a faculdade, durante a escola, contos que ela escreveu e publicou em diversas revistas, poesias. O autor até mesmo se debruça sobre trechos que ela sublinhou nos livros que ela possuía. Estuda a influência de diversos pensadores sobre a Sylvia Plath, como, por exemplo, Nietzsche, do Assim Falou Zaratustra. A própria leitura do Dostoiévski, que foi o objeto da monografia de final de curso dela, digamos assim, final da faculdade. Ela estudou o conceito de duplo em Dostoiévski. Procura ser objetivo e bastante honesto ao, pelo menos, citar as fontes de cada afirmação que ele faz. Ele se concentra em alguns aspectos fundamentais para Sylvia Plath, como, por exemplo, a raiva que ela sentia da hipocrisia vigente nos anos 50 com relação à mulher e à sexualidade da mulher, e com o fato de que ela teve acesso ao que havia de melhor na educação superior para mulheres, uma das melhores faculdades para mulheres naquele tempo, e ao mesmo tempo ela não tinha acesso à realização de tudo que ela queria, porque o que era esperado dela é que ela fosse esposa e mãe, e isso era um conflito, parecia ser um conflito muito grande para Sylvia Plath. O desejo de atingir o máximo que ela podia ser, tanto profissionalmente quanto na vida pessoal. Então ela queria, por um espírito até um pouco competitivo, atingir aquilo que se esperava dela, ser mãe e esposa, e ao mesmo tempo realizar esse sonho de ser escritora e poeta. A raiva parece ser um elemento bastante presente para quem já leu os diários dela, principalmente, que são um contraste com a leitura das cartas, por exemplo. Há duas Sylvia Plaths ali, a Sylvia Plath que aparece para a mãe e a Sylvia Plath que escreve para ela mesma. E a raiva também com relação à diferença de classe, porque para ela, para a família dela, era muito difícil que ela tivesse uma educação. A mãe teve que trabalhar bastante para pagar a universidade dos dois filhos, a Sylvia Plath do irmão dela, e ela teve que trabalhar e vendia contos e contabilizava todos os mínimos gastos, assim. Os diários dela tem as contas do que ela gastou com livros, do que ela gastou com moradia, o que ela gastou com roupa, tudo muito contabilizado. E ela sentia muita raiva dessa diferença de classe que ela via entre ela e algumas das colegas dela que vinham de famílias ricas, com boas influências, e que não tinha esse tipo de preocupação que ela tinha. Ao mesmo tempo que ela queria dedicar todo o tempo aos estudos e à escrita, ela via que ela não podia, porque ela tinha que trabalhar, ela tinha que se preocupar com essas questões práticas da vida. Algumas cenas pungentes do livro são, por exemplo, a cena em que a Sylvia Plath tinha 8 anos, quando o pai morreu. Quando o pai estava doente, ela se vestia de enfermeira e brincava de cuidar dele e rezava todos os dias para Deus para que o pai melhorasse. E quando o pai morre e a mãe conta isso para ela, que o pai havia morrido, ela grita assim, revoltada: nunca mais eu vou falar com Deus. Eu acho essa cena muito pungente. Outra cena, quando ela ainda estava no colégio, trazia rapazes para visitar em casa, ela sempre diminuía a luz de casa para que eles não vissem papel de parede gasto e rasgado, porque ela tinha vergonha dessa diferença de classe. A Sylvia Plath que nós temos nesse livro é uma Sylvia Plath competitiva e perfeccionista. Ela quer se levar aos últimos limites, seja na vida, seja no campo intelectual. Ela é uma jovem que quer ter todo tipo de experiência para aprender com a vida e também aprender com livros. Então ela se leva aos limites nesses dois campos. Outro ponto interessante do livro é ver esse quarto de espelhos, que era a relação entre realidade e ficção para Sylvia Plath, porque ao mesmo tempo em que ela usava colegas, namorados, amigas, pessoas reais, entes da própria família, na ficção, nos contos, no próprio Redoma de Vidro, ao mesmo tempo que ela tornava essas pessoas reais personagens da ficção dela, ela também
nos relacionamentos pessoais com os amigos e com os namorados, os transformava em personagens para ela mesma, nos quais ela projetava suas próprias fantasias. Então é interessante olhar esse quarto de espelhos que o autor tem a honestidade de deixar em aberto para o leitor. Ele não é um autor que dirige o olhar do leitor para apenas uma faceta da personalidade da Silvia Plath, não. Ele deixa em aberto toda essa complexidade que foi essa pessoa. E outro ponto interessante é o próprio objetivo do autor de não reduzir a Silvia Plath nem ao suicídio, nem ao Ted Hughes, a relação que ela teve com o marido. Então o autor tenta ampliar a visão que nós temos desse personagem. O título do livro é o título de um dos poemas da Silvia Plath, que ela escreveu em 1951. Esse poema aparece no A Redoma de Vidro, que é a canção de amor da menina louca, da garota louca. Esse poema foi escrito no formato de uma villanelle. A villanelle é escrita em tercetos e quartetos, há 2 refrões. A primeira e a segunda linha dos tercetos rimam. Na tradução em português a rima se perde, mas no original elas rimam. E a primeira e a terceira linha se repetem. Então, a villanelle é formada por repetições e é um formato de poema muito interessante para se tratar de obsessões. E nesse caso é um poema que trata de uma menina que levou fora de um namorado. E a repetição, o refrão que se repete é: eu acho que eu te criei dentro da minha mente, eu acho que eu te criei dentro da minha mente. Esse é um refrão interessante para pensar a própria figura da Silvia Plath. Até que ponto o ícone Silvia Plath não foi criado dentro da nossa mente. Esse é um livro interessante para se ler, acompanhado do A Redoma de Vidro, de alguns dos contos da Silvia Plath e mesmo de alguns poemas. Ele pode lançar uma nova leitura, apenas uma possibilidade de leitura sobre essas obras. E também apenas uma possibilidade de leitura da própria Silvia Plath. Eu achei muito interessante, muito bom. Recomendo esse livro. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau!